Outro tipo de thread que nós temos é thread em modo kernel, que o SO dá suporte diretamente para elas. Então, a criação, escalonamento e gerenciamento são feitos pelo kernel. Tabela de threads e tabela de processos são separadas. Então, as tabelas de thread possuem as mesmas informações que as tabelas de thread em modo usuário, só que agora são implementadas no kernel. Então, basicamente é isso daqui. A gente tem o processo aqui, os threads, né? O núcleo, então nosso kernel, a tabela de processos e aqui ó, a tabela de threads. Então a gente tem um a mais ali nesse caso. Qual que é a diferença dos dois? Então a gente tem modo usuário e modo kernel. No modo usuário, a ordem com qual os threads vão executar, então seria o 1, o 2, o 3, né? Tem o sistema supervisor que ele vai selecionar essa thread, qual que vai rodar, e o núcleo apenas seleciona o processo. Então, o que pode ter? Pode ter rodado o processo A thread 1, processo A, thread 2, processo A, thread 3. Aí volta, processo A, thread 1, A2, A3. O que não consegue se fazer nesse caso? A1, B1. Processo B tem 4 threads, mas ele como ele não foi escalonado, os threads dele não vão rodar. Diferente quando a gente fala do modo kernel. Então, ele tem os dois processos, o A e o B, um com 3 threads, o outro com 4. Então, eu posso ter A1, A2, A3, A1, A2, A3, como eu tinha o outro. Porém, agora também é possível ter A1, B1, A2, B2, A3, B3. Então, eu consigo agora, como eu estou escalonando thread e não mais escalonando o processo, eu consigo fazer essa modificação ali. Eu consigo rodar os threads de processos diferentes, porque agora quem está fazendo a seleção do thread é o kernel do sistema operacional. Qual que seria a vantagem disso? O processo inteiro não é bloqueado se um thread realizar uma chamada bloqueante. Então, aquele thread vai parar, o processo não. A desvantagem é que gerenciar threads em modo kernel é mais caro, por causa das chamadas ao sistema durante a alternância entre modo usuário, modo kernel e... Esse é o exemplo do modo kernel. Então, como que ele vai funcionar? O thread agora no modo kernel é escalonado o processo azul, porém, se você observar aqui, ó, tá ruim de ver, né, que acabou deslocando aqui um pouco, mas ele seleciona os threads. Então, aqui o amarelo só que está rodando, né, no processo vermelho, ó, aqui é o amarelo e o verde, aqui o amarelo e verde no vermelho, ó, agora o azul entrou. Então, dependendo aqui, o que acontece? Não é que ele está escalonando o processo como era feito no modo usuário. Aqui, como eu mostrei na figura, a gente vai estar escalonando o quê? O núcleo seleciona um processo e coloca alguns threads. Então, ele escolhe o thread que vai estar trabalhando. Então, ele falou, ó, agora vai rodar dois threads, 3 threads. Então, é isso que ele vai estar executando ali quando se fala em modo kernel. Quais seriam os estados, então, de um thread? Do mesmo jeito que os processos, o thread também tem estado. Então, ele pode ser criado thread, né? Então é um novo, iniciou o thread. Aí ele começa a executar. Ele pode ser bloqueado por um sleep, um suspend, uma entrada e saída e assim por diante. Porém, eu posso voltar, dar um resume e ele vai voltar a rodar. Quando ele terminar, dá o stop e ele finaliza. O que vai acontecer? Alguns comandos para manipular isso seria um pthread create para criar um novo thread, para concluir a chamada do thread, para esperar por um thread específico, né? Então, tem vários comandos aqui para poder executar voltados para o thread, né? Implementação de thread, então, em C tem uma biblioteca chamada pthreads, né? E aí o padrão, né, POSIX, então no caso, vai definir uma API para a criação do sincronismo da thread. Não é uma implementação. E essa thread em C é em modo usuário. Já em Java eu tenho a classe thread. E aí a própria linguagem dá o suporte, né, para a criação e gerenciamento de threads, as quais são gerenciadas pela máquina virtual Java, né, e não por uma biblioteca do usuário ou biblioteca do kernel. Aqui um programinha, né, em C, que é um exemplo legalzinho, fez um print de um Hello World, né? Então é colocado aqui o Hello World, né, a thread que está sendo executada, então tem um ID da thread e termina aqui. Amém. Então eu crio aqui várias threads, né, que foi colocado, tal. Venho, vai rodar um for e vai criar a thread, então ele dá o create e chama o Hello World lá daquela
thread create. Então aqui ele vai rodar, né, vários threads. Então se eu escolhi aqui um número, uma quantidade de threads, no caso aqui está sendo definido como 5 o número de threads, então aqui seriam 5 threads que ele vai estar rodando, né? Então de 0 até 5 ele vai criar 5 threads para mostrar o hello world ali, e executando esse processo, essa codificação, você vai ver que não necessariamente vai aparecer thread 1, thread 2, thread 3, thread 4, não. Pode correr? Pode, mas não necessariamente vai ficar em ordem. No caso do Java, os threads são gerenciados, como eu disse, pela máquina virtual Java. Então ele é implementado através de uma interface runnable, né? Então é feito desse jeito no Java. Aqui fez-se uma classe factory, né? Então aqui eu estou fazendo, esse daqui seria para criar, né, a parte do produtor e consumidor, aquela mesma ideia que a gente fez lá atrás de produtor-consumidor, e aqui mantendo uma mailbox, né? Então é aquela ideia do compartilhado, tem aquela caixa no meio e um produz, coloca lá e o consumidor vai e retira de lá. O produtor, então, ele dá o implements no Runnable, né? Criou o canal para o box em si para poder colocar. Tem a história da gente poder enviar a mensagem produzindo, né? Então tem que verificar se está cheio, aquela história toda. Aqui a mesma ideia do mailbox, agora eu estou falando do consumer, né? Então consumidor, então ele vai pegar lá, né? Vai dar o sleep, toda aquela história para a gente ver se está vazio, se não está, para ele poder consumir o que está sendo colocado lá. Isso daí é o esquema do produtor-consumidor feito em Java, e agora usando thread. Qual que é a diferença, né? Então, aqueles que vocês viram lá executando anteriormente, os exemplos foram colocados realmente alguns usando thread. Por quê? Senão você não conseguiria ver as coisas funcionando simultaneamente. Então, alguns casos lá foram usando thread, mas a gente nem percebeu. Visualmente, você não percebe que está usando thread ou não. Nesse exemplo, a ideia toda é a gente verificar o esquema de, eu vou criar aqui 5 processos, né? Aqui é o processador e aqui seriam os threads de kernel. Então, são 5 processos com 3 threads cada um. Quando eu mando executar, ele escalou no processo 1, tem um thread de kernel que vai executar os 3 threads lá dentro, né? Apesar da visualização estar um pouquinho quebrada assim, mas é essa a ideia. Então, eu tenho um thread de kernel executando todos os threads que estariam no processo, lá dentro do processo. Então é isso que ele vai acabar executando ali, né? Um só thread de kernel para rodar todos os threads que teriam no processo. Nesse outro exemplo, a gente está trabalhando 5 processos e a quantidade de threads dentro dos processos varia, né? Aqui a ideia toda é a gente ter os 5 processos. Eu vou trabalhar também com os threads no kernel, porém quando é escalonado o processo, ele cria o thread do kernel 1, 2 e 3. O processo 2 tem só 2 threads, então, né, ele está trabalhando ali, ó, e assim por diante. Então ele cria threads do kernel, é 1 para 1, um thread no processo para um thread de kernel ser executado. É assim que ele vai estar trabalhando. Nesse exemplo, a ideia é mostrar que eu tenho 5 processos com 3 threads dentro, né? E quando eu executo, então tem o processo 1, né? Deslocou um pouco, mas a ideia toda é que para cada processo eu tenho os threads dele, e os threads são executados em vários threads no kernel. Então eu tenho múltiplos threads para trabalhar. Então são muitos threads para muitos threads de processo para muitos threads de kernel. É assim que ele vai estar dividindo os threads para processar. Para o próximo encontro, então, eu peço para vocês estarem dando uma lida no capítulo 2, né, todos os itens do 2.2, então tem 2.2.1, 1.3 e assim por diante. E eu quero que você faça, né, eu faça entre aspas, um programa utilizando o thread para mostrar visualmente o produtor consumidor. Esse faça, entre aspas, por quê? Porque existe um monte de implementação em Java, em Python, em C, em C++, Android, até para web. Então dá uma pesquisada na internet. Procura lá. A ideia não é você pegar e tentar criar, ficar se matando para tentar descobrir como fazer. Não, dá uma olhada, existem um monte de implementação. Vê como fazer isso, tá? Tenta entender, executa isso daí para tentar entender o que está acontecendo. Porque com isso daí, você vendo aquilo executar, né, os threads, a ideia do produtor-consumidor, você vai ficar mais claro para você entender toda essa parte de conceito de thread.